E ele tá assim, ó, tocando uma trilha sonora do Castlevania, cara. Que é esse vídeo, velho. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra. Embrasando ali na música, né? Essa parada do tuquetec, taque, tuquetec é línguas estranhas, né? Que chama os pentecostais, línguas estranhas, né? Que basicamente eles dizem que são línguas, né? Que eu não tenho muita informação sobre isso, mas vou então assim, não leva muito a sério o que eu vou falar, tá? É a língua dos anjos, né? Línguas estranhas, que é a linguagem dos anjos, porque dizia que na Bíblia os anjos falavam em línguas estranhas, né? E daí eles tentam replicar essas línguas estranhas. É algo assim, pessoal? É algo assim? E daí o que acontece? É uma questão que é da igreja pentecostal, né? Muitos, mas é religião, né? Isso não pode, não é interessante tecer crítica sobre isso. Mas é a religião. Alguns acreditam, outros não e tudo mais. Só que aí que tá. Nessa brisa, né? Nessa brisa da língua dos anjos, tem muita gente que mete o louco aí, né? E fica parecendo a Gaga de Léus, né? Né? Então é mais ou menos o que aconteceu aqui nesse vídeo, né? Ele chegou pra... Tá. Daí esse é o pastor do TikTok. A gente vai ver. Ó, mais vídeos dele aqui, ó. Eu quero te agradecer, porque eu cheguei até onde cheguei porque vocês me ajudaram. Um vídeo de revelação bateu 20 milhões. Irmão, 20 milhões. E a conta foi dada de 13.487 pessoas que estavam criticando, dando risada de blasfemando no vídeo. Foi por isso que o vídeo chegou em 20 milhões de visualizações. Vocês me ajudam. E enquanto mais vocês me perseguem, mais Deus vai me honrar. Eu acho que assim, pregar a sua religião é muito bacana, né? Você trazer almas para Deus e tudo mais é muito legal. Só que aqui tá, por que é tão relevante você tá com o cabelinho sempre muito arrumado, com a roupinha sempre muito certa para pregar a religião? E por que é tão importante a questão de te mandarem tanto dinheiro, né? São essas reflexões. Eu não critico a evangelização, né? Você evangelizar, você passar a sua religião, você passar a sua visão é muito importante, porque a religião, a igreja, mesmo a igreja pentecostal, qualquer igreja, né? Traz muitas pessoas, tira muitas pessoas da droga e tudo mais, né? E coloca no rumo, faz uma função social muito importante, salva almas e tudo mais. Mas por que precisa sempre ser de uma forma tão voltado ao material, né? Por que precisa ser sempre de uma forma material? Por exemplo, muitos testemunhos, são perguntas que eu faço. Muitos testemunhos das igrejas, quando vai colocar, é sempre voltado a: eu era pobre, agora estou rico. Eu era pobre, agora estou rico. Eu estou rico, agora estou rico. Eu tenho carros, eu tenho casa, eu tenho carros. Eu não sei se Deus, né? Essa é a minha interpretação. Eu não sei se Deus está se importando tanto com você ter uma XJ na garagem, ou você ter uma BMW na garagem. Eu não sei se Deus está se importando tanto em você ter os melhores roupas, os melhores celulares, os melhores relógios. Na verdade, e toma cuidado, porque você é muito novo, cara. Você é muito novo. Toma cuidado, porque na Bíblia diz que a única vez que Jesus xingou, a única vez que Jesus Cristo proferiu um palavrão, e a única vez que Jesus Cristo se enraiveceu de fato, é quando estavam vendendo quinquilharias sagradas na frente das igrejas, cara.
Foi a única vez que Jesus Cristo realmente se revoltou. Ele ficou revoltado. Ele falou, ele quebrou tudo. O que estão aqui vendendo aqui no templo, né? Dentro do meu templo estão vendendo essas coisas. E vocês fazem muito isso, essa coisa de pedir pix e tudo mais. Cara, quanto mais melhor, você tem que mandar dinheiro. E vocês ensinam as pessoas a mandar dinheiro, cara. Você pega e fala assim, olha, você tem um celular, você tem que botar aqui, mirar no QR Code. Se você está ensinando é porque você está pegando dinheiro de uma idosa que não sabe mexer no celular. Entendeu? Então a reflexão, a crítica que se faz é só essa. Não sobre evangelizar. Sobre evangelizar não tem críticas, é muito bonito o trabalho de evangelização, é muito bonito o trabalho de tirar pessoas da droga, colocar na igreja, colocar no caminho certo, colocar no caminho sagrado, mas por que precisa ter tanto pix sagrado em nome de Deus, né? Pix sagrado em nome de Deus, né? Eu não sei se Deus, existe a questão do dízimo, né? Mas eu não sei se Deus está tão preocupado de você ter uma XJ na garagem, ele está preocupado em salvar almas, né? Em salvar almas. Então tem sim toda uma preocupação com a imagem, tem todo um desejo por poder e tudo mais, né? E vocês podem ter certeza, o lugar que mais tem narcisista e psicopata é a igreja, porque os narcisistas e psicopatas, eles gostam de estar em ambientes de evidência. Então a única coisa que eu peço para vocês é tomem cuidado, cara. Tomem cuidado, né? Vocês devem acreditar e tudo mais, vocês devem acreditar, mas acreditem na Bíblia, acreditem em Deus e não no homem, né? Não no homem, cara. Vocês pararem de fazer isso, caiu aí as visualizações. Mas eu quero pedir que Deus abençoe cada um de vocês. Amo vocês e desafio vocês. Amém, né? Se você saber que eu vou pregar na sua cidade, vá no culto e você verá que tudo que falam na rede social é uma grande mentira. E você vai me conhecer de perto. E eu vou tirar uma foto com você. E você vai fazer um vídeo me defendendo. Em nome de Jesus. Aproveitando, hoje você vai estar pregando em Curitiba, né? Eu estarei pregando em Curitiba. Se tiver algum curitibano aqui em Curitiba que não gosta de mim, qual é o endereço? Vai estar espero que sim. E provavelmente, na realidade, né? Não tem como você ficar 1 hora de culto pedindo pix. Ele deve pedir para algum momento ali, deve dar a brisa dele para algum momento que é o que mais fazem corte, mas ele deve sim evangelizar, que é um trabalho bacana, né? Mas vamos entender aqui a situação. Ó, esse aqui são os cultos dele, né? Esse aqui são os cultos, né? Que ele faz, né? Quem era para cuidar de você te abandonou. E você se viu sozinho. Calma, esse aqui tá um pouco mais baixo, esse vídeo, né? Ou não, tá bom. E daí é aquela coisa, cara. Maldito, isso é bíblico. Maldito do homem que acredita no outro homem, cara. Né? Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Acredita, cara, lê a Bíblia e acredita em Jesus justamente para você fugir desses falsos profetas aí, né? Que pregam em nome do Jesus. Se você tem só a informação de uma pessoa ali que está no púlpito ali, cantando a brisa dele, você vai ter uma informação parcelada. E daí você vai, às vezes, acreditar que aquilo é a Bíblia. Às vezes não, cara. Às vezes não. Confia em mim, cara. Jesus não tá... Deus não está muito preocupado não em você ter o melhor carro na garagem, não, entendeu? Deus está preocupado em salvar a sua alma, entendeu? E se fala, às vezes, muito mais do que salvação, se fala muitas vezes muito mais de carros na garagem do que de salvação, né? Então, é questionável, é criticável sim, claro. Sim, meu amor. Acabou de descer um anjo aqui. Manda toda a igreja abrir a boca. Ele tá recebendo um anjo, né? E enquanto ele tava ali no processo de deitar, de desmaiar, ele conseguiu tirar forças, né? Pra falar. Manda toda a igreja descer, abrir a boca, né?
A música é igual Dragon Ball, cara. Porra, parece uma cena do Goku contra o Vegeta, cara. A música igual Dragon Ball. Vegeta, você não vai me vencer. Pô, recomendação que eu faço aí, né? Seria muito bacana se tivesse alguns conflitos ali, né? Chegar um cara e falar assim, Kakaroto! Daí ele pega e levanta assim, bota a mão e fala assim, Vegeta! E daí fica assim, ó, as palavras do anjo! Daí ele fala assim, receba as palavras do anjo e te devolvo uma Genkidama de anjos! Cara, ia ser uma coisa que eu pagaria o ingresso pra ver, né? Eu pagaria o Pix pra ver. Ai. Eu sou Deus do teu passado, Revotar. Erebicandaraia. Eu sou Deus que conheço os teus traumas. E digo assim a ti: vou tomar todos os meus vasos agora. Porque eu tô criando uma aliança em cima desse altar. Miguel, manda toda a minha igreja a se colocar de pé pra me adorar. Porque eu vou tomar os meus vasos agora. 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 Vai passar o rolo de mistério. Metralhadora de mistério! É, cara, as palavras que ele falou foram bacanas, tá? Eu não quero ser aqui... eu sou Deus, né? E conheço os seus traumas. Olha que palavra forte, olha que palavra poderosa, né? Pra uma pessoa que tem traumas, que carrega traumas e tudo mais, né? E todas as palavras que ele falou é muito bacana. Esse teatro aí, essa parada de deitar aí, ficar fingindo aí que acabou de ser vencido pelo Kakaroto Son Goku, eu não sei se tá ligado? Se é muito necessário, né? Mas ele pode argumentar, tipo assim, mas se tem... Talvez pode ser uma brisa assim. Eu sei que é zoeira, né? Eu sei que ficar fazendo pá, não é nada que existe em qualquer parte da Bíblia e não faz sentido nenhum. Mas quando eu faço pá, as pessoas interiorizam mais a informação. Se for nesse sentido, daí eu acho até legal, né? Mas assim, é um teatro mesmo de Vegeta contra Kakaroto Son Goku, né? Então, se pensar, né? Vamos ver mais aqui, ó. Tem algumas trechos que ele faz no... É tudo pensado nesse nível? Eu quero acreditar que sim, mas não sei não, viu? Não sei não, viu? Mas se for pensar nesse nível, ó, se eu meter o louco salva mais almas, então eu vou meter o louco, daí beleza, daí se ele falar isso, beleza. Agora se ele falar assim, não, realmente um anjo desceu ali, me fez uma metralhadora de bênçãos e de mistérios, e eu vi a metralhadora de mistérios na minha mão, e eu atirei nos demônios, né? E daí eu acho que ele tá assistindo muito Constantino, cara. Ele tá assistindo muito Constantino, entendeu? Constantino. Daí eu acho que bom, ele tá numa brisa pesada aí, tá mentindo, né? E tudo mais. Eu sou profeta. Abre a boca e dá glória. Saio. Cara, o cabelinho, desculpa dizer, né? Isso aí nem devia estar falando porque tange a aparência dele. Eu não sou a pessoa mais bonita pra falar isso, né? Não vou falar que ele é feio, não. Mas ele com essa roupinha, ele sendo pequenininho, com esse cabelinho lambido, parece muito boneco de ventríloco, velho. Parece muito boneco de ventríloco. Ainda ele é correndinho, todo travadinho, parece muito um bonecão de ventríloco, cara. Desculpa dizer, viu? É até feio falar da aparência, mas é até uma coisa legal, né? É até um fenômeno, né? Parece um bonecão de ventríloco andando, velho. Entendeu? Eu tô procurando até as cordas que tá em cima de você aí. Saio que me Jofá. Jofá se quer bebovitsma. Ele era fiel. E a Bíblia diz que ele era tão fiel, missionária Suzana, que tentava achar ocasião contra ele. Procuravam essa mina bocejando ali. Assim, velho.
tô fazendo aqui, velho? Procurar, vão achar, mas não me encontrar. Olha lá. Pegou justo a menina que tava bocejando pra encher o saco dela. O bicho é bom. Porque ele é fiel. Tem gente que não tem o que falar de você. Aí como ele não tem o que falar, ele tem que procurar pra falar alguma coisa. Olha que palavra legal, né? Isso é eu não tô aqui pra estourar. Tem muita gente que pega e estoura o cara pra caramba e não é imparcial, né? Eu tô aqui pra ser imparcial. Essa palavra é muito legal que ele tá dando, né? É muita sabedoria pra pouco glória. Muita sabedoria pra pouca glória. Eu achei bom, velho. Muita sabedoria pra pouca glória. Isso é bom, bicho. É mistérios muito misteriosos pra pouco glória. Mistérios muito misteriosos, né? E glórias muito gloriosas, cara. Tentavam achar meu pastor. Gostei do senhor. Isso é muito grande na terra. Grande. Isso aí é gordofobia, viu? Isso é gordofobia. Ele falou assim: isso, você é muito grande. Na terra. Isso aí foi ato falho do bonecão aí, viu? Senhor. Tem gente que tá tentando achar. Porque ele não tem o que falar de você. Já que ele não tem o que falar, eu vou tentar procurar. Mas faz sentido, né? Faz sentido. Essa é uma palavra legal. Que o bonecão aí do Eu rasgo Josias, câncer. né? Boneco de Josias passou a visão aí, né? Vamos ver mais coisa aqui, ó. Eu rasgo câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Pra aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar. Mas tem um anjo baixando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá... Cara, meio delicado, né? Você tá dando uma falsa esperança pra mulher ali, tá com uma leucemia, tá com câncer, né? Algo tão sério, né? E você se dispor ali a curar milagre e tudo mais, né? Não sei não, viu? Deus tá dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá, quem pode levantar a mão? O câncer não vai voltar, a leucemia não vai voltar, meu Deus, a pneumonia não vai voltar. Eu sou Deus do dia 24 de novembro, eu quebro isso agora. Quem pode levantar a voz? As músicas são sempre muito épicas, né? Isso eu tenho que dar. Se a mulher tá fazendo tratamento, tá fazendo a quimioterapia, tá fazendo tudo certinho e vem aí pra buscar um conforto na alma dela, pra ter o milagre, pra ter a brisinha lá dele, daí beleza. Agora, a partir do momento que você fala assim, ó, não precisa de hospital não, que você tá na mão do anjo. Não precisa de hospital que eu rasgo câncer, eu rasgo mal. Daí, cara, você tá, na verdade... matando a pessoa, né? Porque você tá tirando a cura dela, né? Tá tirando a cura. Mas não é o caso. Aparentemente essa mulher curou, né? Ela foi curada da leucemia, né? E daí ele mandou a brisa falando que não vai voltar e tudo mais, né? E ele não rasgou um câncer não, por incrível que pareça. Seria muito épico? Seria, mas ele rasgou um papel, tá? Um sulfite A4. Viu? Eu nasci... Deixa eu ver esse aqui, ó. Eu nasci surdo e mudo até os meus 3 Você nasceu surdo e mudo? Surdo e mudo. Eu nasci sem... Puxa, o Bambam, cara, não tô entendendo nada. Bambam tá com podcast falando com o pastor porque ele nasceu surdo e mudo. Que vídeo que é esse? cordas vocais sem os tímpanos. E tá com essa desenvoltura aqui? Deus te colocou no caminho, viu? Eu nasci sem as cordas vocais sem os tímpanos. Você nasceu sem as cordas vocais? Sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Sim. Eu nasci surdo e mudo até os 3 anos de idade. E minha mãe era de um centro espírita, né? E... Ela nasceu sem tímpano, cara. Você tá metendo louco. Você tá metendo louco pesado, irmão. Pô, você tá metendo louco pesado. Nasceu sem tímpano e sem corda vocal. Nem mudo. Até mudo tem corda vocal. Isso aí você tá brisando pesado, cara. Tá brisando pesado, né?
não professava a fé cristã. Vamos fazer cirurgia pra botar tímpano? Ninguém da minha casa professava a fé cristã. Ah, gagueja não. E minha mãe, ela Gaguejou, perdeu. teve esse período e eu completei 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Um milagre aconteceu no dia do meu aniversário. Deus fez um milagre na minha vida. De verdade. Um milagre. Um milagre aconteceu comigo também, cara. Vocês não vão acreditar, mas eu nasci sem falar português. Por que parece, nasci sem falar, só chorava. E nasci sem andar, cara. Nasci sem falar e sem andar. Mas operaram um milagre em mim, que lá pela fase dos 3 anos comecei a falar mamãe e comecei a andar pra todo canto. Engatinhei e depois comecei a andar. Um milagre operou em mim, hoje estou aqui, ando pra caramba. Do jeito que eu ando, você não tem noção. E o jeito que eu falo português é outra coisa, outra história também, entendeu? Até espanhol eu consigo falar um pouco. Ó, eu te amo, entendeu? Até outras línguas eu sei falar. Jamais duvide. Te quero. Jamais duvide. Um milagre operou dentro de mim mesmo. Para quem não tinha as cordas vocais e nem os símbolos, eu comecei a falar e comecei a ouvir. E de lá pra cá, Deus começou a trabalhar na minha vida e dentro da minha casa. Eu comecei a falar pra minha mãe que queria ir pra igreja. Você nunca sabia o que era uma igreja, você nunca tem entrado numa igreja. Um menino. Eu comecei a cantar louvores dentro da minha casa. Louvores que eu nunca tinha ouvido, eu não sabia quem era a letra, não sabia quem era o cantor. Foi Deus que colocou dentro da minha. Ele nunca ouviu o louvor, já sabia a letra. Ô menino, você, desculpa dizer, mas você tá brisando pesado, viu? Você tá brisando pesado, né? Brisando com raiva até, né? E eu que levei minha mãe pra Jesus. Eu ganhei a minha mãe pra Jesus com 3 anos de idade. Você canta louvor? Canto. Faz uma palhinha. Eu lembro que o primeiro louvor que eu cantei foi da Noemi Nonato. O primeiro louvor que eu cantei foi da Noemi Nonato. Sua voz também hoje tá um pouco, né? Tá não, deixa eu ver. Você tá andando aí muito pelo Brasil, hein? O primeiro louvor que eu cantei foi assim, ó. Pássaro ferido, sem ter ninho pra pousar, pescador sem rede, perdido em alto mar, barco à deriva, Jesus me deu vida. Ô Glória, o tamanho do milagre pra você cantar uma letra tão complexa sem nunca ter ouvido com 2 anos de idade. Ô Glória! Tá aí, né? Não, vocês não tem noção. Eu cheguei a nascer pelado, rapaziada. Nascer pelado. Olha o tanto de roupa que eu tô agora. Isso aqui é um milagre. Um milagre. Olha o tanto de roupa que eu tô. Tenho camiseta, calça. E tem mais roupa no armário, viu? Tem mais roupa no armário. Sapato, tem todo tipo de sapato. E eu nasci pelado sem roupa. Mas operou o milagre dentro de mim. Que eu comecei a usar roupa. Começou a aparecer roupa dentro de mim. Começou a brotar roupa dentro de mim, entendeu? É, uma brisa pesada. Esse aqui brisou pesado, né? Inglês em cima do altar. Mas tem mais aqui, ó. A câmera morreu. Comentário do Char. Nossa, esse do armário é bênção forte. É uma ironia que a gente tá fazendo, porque o que ele tá falando aqui cabe ironia, cara. Isso aqui é não existe, né? Não existe, cara. Você falar, mentir. Pô, eu nasci sem tímpano, agora eu tô ouvindo, e nasci sem falar, nasci sem andar, nasci sem perna, nasci sem braço, e daí cresceu perna, cresceu braço, cresceu cabelo, né? Só se ele tiver... Só se ele tiver falando da fase fetal, né? Porque em nenhum momento da fase fetal ele não tinha tímpano nem corda vocal, daí realmente foi desenvolvendo ali na gestação. Pode ser, daí ele tá falando a verdade, né? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre em cima do altar. Catch the King the Power. Quem que é esse Catch the King the Power? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta desse. Eu acho que você tem toda a razão de falar inglês em cima do altar. É super bacana, né? Mas fale o inglês corretamente. Of the King, the Power, the King, the Power, the King, the Power, the Power. O que isso diz, né? Isso aí você não formulou uma oração. Você não formulou uma frase. Não, mas acabou. Negócio de the King, the Power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohammed, se eu quiser falar árabe, A palavra que ele conhece em árabe é Mohammed. Mohammed é literalmente o nome mais comum que existe no mundo. Se eu quiser falar árabe, Mohammed, você tem noção é a mesma coisa que eu falar assim, ó. E se eu quiser falar japonês, Hideo Kojima, entendeu? Hayao Miyazaki, entendeu? E se eu quiser falar japonês, entendeu? E se eu quiser falar inglês, Donald Trump, foi isso que ele acabou de fazer. E se eu quiser falar inglês, Donald Trump,
Se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar marrar, e o que marrar? O que é marrar, velho? E se eu quiser falar francês, Jacan, Eric Jacan? E o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? Corte rápido. Faca. O que fere o seio da igreja é que você tá metendo louco, pô. Você tá metendo louco, entendeu? Você tá metendo louco pesado, cara. Você tá querendo buscar autoridade com um bagulho que é mentira, simplesmente, né? E daí você tá pegando pessoas que não sabem falar inglês e é por isso que você pega essa brecha. A pessoa não sabe falar inglês, não sabe que você tá falando uma coisa que não faz nem sentido. A pessoa não sabe falar árabe, ela vai pensar que Mohammed é uma coisa muito importante. É um nome comum, o nome mais comum da face da terra. Entendeu? Você fere o seio da igreja quando você tá literalmente mentindo. Mentir é pecado. Você tá metendo louco. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais aqui. Essa língua estranha falsa. Eu vou te falar por que ela é falsa. Porque então, assim, ó, eu falo uma língua do país que quiser morar. Aquilo que ele falou não é inglês. Aí, ó. Ah, esse é outro mano que falou sobre o profeta. Não, eu quero formular os meus próprios pensamentos. Não quero formular pensamentos sobre outros, não. Não, depois eu vejo no final, então, mas eu quero formular meus próprios pensamentos. Vamos ficar condicionado. Acabei de entrar no recinto. Isso aí é meteção de louco. O cara tá falando em línguas ali porque ele tá incorporado. E o rapaz, o boneco de jaleco, tá traduzindo em tempo real. A minha presença lastra nos 4 cantos deste lugar. Ele é criativo, ele consegue traduzir ele rapidamente, realmente, né? Entreguei um manto diferente para todos os meus vasos. Os covardes e os medrosos não conseguem entender o que eu estou fazendo. Convido todos aqueles que têm medo a se calar. Mas aqueles que acreditam no poder do meu altar vai começar a me adorar agora. Cara, eu fico imaginando o que... Assim, não dá pra se falar por Deus, né? Por Jesus, nem nada. Mas o que eu fico imaginando, né? Eu tenho curiosidade de saber o que Jesus Cristo faria se ele voltasse e visse isso, cara. Se ele voltasse e visse ele pedindo pigs e fazendo teatro e desmaiando, cara. Eu acho que é muito mais... Não sei, é um palpite, eu não posso falar por Jesus, né? Mas o meu palpite é que é muito mais o que ele fez no templo, de quebrar tudo e falar que isso aqui é uma vergonha, do que ele achar bacana e do que ele achar legal, entendeu? Cara, não sei, cara. Você fala assim, vocês ficam blasfemando contra mim e tudo mais. Primeiro que blasfemar é só contra Deus, né? E segundo que muito do que vocês estão fazendo também é blasfêmia, porque vocês estão criando uma interpretação paralela à Bíblia, né? E vocês estão fazendo essa interpretação para gerar um teatro mesmo, gerar uma comoção emocional ali que não existe, né? Não existe, né? E nessa linguagem eu esmago o caixão de 15 pessoas agora! Ai, essa afinada que ele deu, tá muito alto o áudio. Esmaga o caixão de 15 pessoas agora, né? Tem uma palavra repetida na língua. Provavelmente ele decorou um texto, né? Se o mano não sabe falar inglês, ele vai saber falar uma língua que não existe na Terra, velho. E há poder, né? Isso aqui é a parte da pregação. Deixa eu ver. Ó, como você consegue assistir isso? Eu pensei que era assumir isso, né? Assistir isso. Deixa eu ver. Vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Ó, o que ele falou? Of the king, ou seja, do rei. Of the king... Não, calma, eu vou tentar traduzir aqui, ó. Vocês vão pisar. Of the king, the power, the... do rei, o poder, ó, do rei, o poder. The bastard, the... Demanda, dá pra falar? Não, demander é o quê? Demander não existe, né? Of the king, ó, do rei, ó, do rei, o poder. Demander, o melhor. King, the fairy, the smile. O rei, a pena, fairer é pena, né? A pena...
The fairy does mine. This mine. Não, não é, ele não falou fair, ele falou feather. Daí é pena de galinha. King the fairy does mine. Desmai. Desmai é o quê? Dá pra falar que é desmine? Ele falou fewer. Fewer? O que é fewer? Fewer é esgoto, né? Fewer, que é poucos. Poucos é fewer, né? Ele tá falando inglês igual o Bolsonaro, cara. Popcorn. Ice cream. Popcorn. Em Brasil. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Tá aí, né? Tá aí, cara. O inglês dele não faz nem sentido o que ele falou, né? Tá, esse aqui nós já viu, né? Tacatá nós já viu. Cara, tem um vídeo que eu quero ver, antes da gente passar pros próximos, que ele fala sobre receber Pix. Consegue buscar o podcast? Bota assim, ó. Pastor Carlos... Miguel Oliveira sobre Pix, né? Sobre o Pix. Pega aí pra eu ver aqui. Essa aqui é a brisa, né? Pastor... Daí a gente vai ver essas notícias aqui. Eita porra. Caralho, o site tá... Até o site tá suspeito, velho. Deixa eu pegar aqui, ó. Tenta achar o link do pastor. Achou? Miguel, ele fala num podcast. Miguel Oliveira fala sobre... Achou? Manda aí no Discord, deixa eu ver. É um que ele tá num podcast, né? Deixa eu ver sobre isso. Ó, presta atenção, pessoal. Vamos ver e se eu quiser pedir 10 mil em cima da outra? Esse vídeo mesmo. Vamos ver o que ele falou sobre o Pix, ó. E se eu quiser pedir 10 mil em cima da outra, eu posso pedir, irmão? Carambinha, hein, carinho, hein? E se eu quiser pedir 10 mil em cima da outra? E se eu quiser pedir 10 mil em cima da outra, eu posso pedir, irmão? É uma oferta. Quem quiser pegar, porque pega sim ou não? Por que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho uma arma, um revólver na cabeça de alguém, ó, sobe no altar? E tendo forma culto, voluntária, né? Voluntária. Vê o culto. Cara, mas aí que tá. Aí que tá. Esse é o mesmo argumento de quem divulga aposta, cara. Eu não obrigo ninguém a apostar. Aí que tá, vou mais longe. É o mesmo argumento de quem vende droga, de traficante. Eu não obrigo ninguém a comprar. Cara, mas você tá fazendo uma manipulação. A manipulação, e quando você cria... Por que a pessoa... Vou explicar uma coisa aqui, ó. Por que as pessoas dão tanto dízimo, e alguns dão tanto dízimo, vender o carro e botar na igreja? Porque rola dentro da igreja uma espécie de hierarquia. Que vai de cima a baixo, tá? Os fiéis que são mais devotos, que falam mais, que não faltam nenhum culto, que dão mais dízimo, ele fica, na interpretação das pessoas mesmo da igreja, dos fiéis que visitam a igreja, acima nessa hierarquia. E daí rola toda uma manipulação, uma manipulação social mesmo, né? De cara, você vai colocar dinheiro porque você vai ser curado e tudo mais. Quando você está manipulando, você pode não estar botando uma arma na cabeça, mas você está fazendo algo que é errado. Né? Errado. Com base em que você está falando isso? Cara, com base, primeiro, ao óbvio, né? Em qualquer lugar que existe tribo, né? Que existe mais de um integrante compondo uma tribo, existe hierarquia, né? Isso é com base no óbvio. E com base no que eu estou falando que é manipulatório, é só você ver vários vídeos aí que existe de pastores dessas igrejas que pedem de forma descancarada. E elas também ensinam as pessoas a doar. Você não consegue ver um programa evangélico sem estar pedindo, um programa evangélico ou qualquer tipo dessa religião, pode existir também no catolicismo, depende do pastor, do padre, né? Você não consegue ver por 10 minutos sem existir ali
o pastor pedindo Pix e tudo mais. O que de certa forma, é importante o dízimo, porque é dessa forma que as igrejas são construídas e tem a evolução da igreja, da religião e tudo mais, né? Mas a que ponto, né? Porque é o momento que você está tirando de pessoas, na Bíblia diz de dar o 10%, né? Tem gente que dá muito mais do que 10%, né? Do que se tem para as igrejas e tudo mais. E é sobre isso que é questionável, né? É sobre isso que é questionável, entendeu? Fat Joker, obrigado pelo rádio de 62 pessoas, viu? O culto. Eu abri uma live esses dias em cima do monte, Marcos Lima é testemunha, pedindo Pix para voto. Eu deixei claro 3 vezes na live, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é para ajudar as crianças sequestradas do projeto SOS Crianças Desaparecidas. Daí o que fizeram com ele foi fake news, né? Se ele tá pedindo Pix para doação, né? Ele tá doando. Daí é uma fake news que fizeram com ele, né? Isso aqui é para ajudar o projeto. Coloquei 3 vezes, mas os infelizes cortou a live e colocou como se eu estivesse fazendo voto. Daí é uma calúnia, né? Postei, o rapaz colocou, comentou. Não, eu estava com ele estava falando sobre um projeto que nós estamos fazendo. Acabou. Aí às vezes eu vou estar na minha igreja pedindo uma oferta, um voto, direcionado ali pela parte de Deus. O cara vai lá e filma e fala que eu estou pedindo dinheiro como se fosse um ladrão. Eu não acho certo, não é ladrão. Eu não acho certo você ser contra o dízimo, né? Eu acho que você tem todo o direito de pedir o dízimo, até porque é assim que as igrejas crescem, sobrevivem, né? A minha questão é do quanto vocês fazem questão de bater tanto na tecla, porque às vezes tem cultos, pregações que eu vejo que pede mais dízimo do que prega a palavra, entendeu? É mais voltado ao dinheiro que vocês estão mandando do que a palavra que está sendo pregada, entendeu? Daí não é para levantar a igreja, né? Para trazer mais almas, né? Parece até que é para arrecadar mesmo, entendeu? É questionável, claro que é questionável. E toda igreja tem um momento de ofertório, palavra de oferta. Eles aproveitam o corte e viralizam contra ti. O nosso pastor... Que pregação você ainda anda vendo? Faça-me o favor, né, cara? Qualquer uma, pô! É exceção o cara não pedir dinheiro a todo momento. É exceção se tiver uma pregação que não pede dinheiro a todo momento. É uma exceção. Ele me permite falar isso. Mas a nossa igreja ela tem um projeto social. Toda quinta-feira a gente entrega armamento pra... Você já viu uma igreja dentro do cemitério? Não. A nossa tem. Pessoas vivas que moram dentro do cemitério porque não tem casa pra morar. Igreja dentro do cemitério, caramba. É onde o dízimo faz, né? A função do dízimo é essa, né? É você fazer as igrejas crescerem e tudo mais, né? Resumo da ópera, né? O que aconteceu agora, né? Foi o seguinte: Pastor Mirim é proibido de fazer cultos. Veja o motivo. Miguel Oliveira, o pastor Mirim de 15 anos, está proibido de pregar nas igrejas e ficará sem redes sociais. Ô, caramba, hein, cara? Né? Tá difícil aqui, hein, bicho? Obrigado. Eu já agradeci o rádio, né? Esse site aqui tá com doença, velho. Com doença, site aqui. Eu tomei ban do Terra, velho. Fui banido do Terra Wall. Deixa eu ver aqui, ó. Pastor Mirim é proibido de fazer culto, veja o motivo, né? Pastor Mirim Miguel Oliveira, de 15 anos, não poderá pregar nas igrejas por tempo indeterminado. O Conselho Tutelar afirmou que o jovem deverá ficar afastado das redes sociais e retornar às aulas presenciais na escola, além de ter os eventos marcados cancelados. Oh, meu Deus, visita mesmo assim, vai, Ai, ó, isso aqui é porra de vírus, essa porra aqui, cara. Oh, meu Deus, verificação e andamento, estão roubando meu PC em tempo real. Estão me hackeando em tempo real, cara. Quando fecha a aba, abre de novo, e quando abrir e carregar o site, você clica no xizinho para parar de carregar. Tá, fiz isso. Vamos ver, eu tô me hackeando em tempo real, cara. Segundo a informação do pastor Assembleia Anos de Valor, divulgado nesta terça-feira, Érica e pastor Marcinho Silva, pais dos meninos... De verdade, cara, eu vou quebrar. É o diabo, cara. É o diabo me impedindo, cara. Entendeu? O diabo, ele se incomoda com as coisas, velho. Tem um outro site que fala da notícia? Manda outro site aí que esse Terra tá com doença, velho. Manda outro site que fala da notícia aí. Vai quebrando toda a maldição, velho. Quebrando toda a maldição, né? Manda outro site que fala da notícia aí.
Deixa eu ver a pregação. Tem 30 pessoas que vão fazer um voto de R$100. Vamos ver a pregação aqui que ele pede o dinheiro. Tem 30 pessoas que vão fazer um voto de R$100. Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4. Diga comigo, 4. 4. Que vai pegar uma semente de R$1.000. Diga amém. De R$1.000. R$1.000 pra gente não é sacrifício. Algumas pessoas que é R$1.000 não é sacrifício. Se é a primeira de R$1.000, sobe aqui no altar. Vai dando glória. Tem pessoas que R$1.000 para ele não é sacrifício. Mas tem pessoas que é, sim ou não? É 4, né? Tem uma. Cadê as outras 3? Levante e vem aqui. Estipular o valor do dízimo, né? Estipular o valor do dízimo, né? O dízimo é recomendado pela Bíblia a dar 10%, né? Dou quanto o seu coração diz, né? Mas ele estipula o valor do dízimo, ele tem meta para bater como uma empresa, entendeu? Não é questionável, não é criticável. Se você não acha isso questionável, criticável, você é cego. E você aceita tudo que dão para você, igual o gado mesmo, entendeu? Igual um bovino, igual um cordeiro, entendeu? Imediatamente, eu preciso ser muito rápido nisso. A velocidade que você vem é a velocidade do seu milagre. Você, filha, já tem 2, vai dando glória. 3, eu acho que vai passar. Vai passar, pastor. Chamei 4, acho que vai vir umas 10. Diga glória a Deus. 3, cadê a 4ª pessoa? Cadê a 4ª pessoa? Irmão, isso é uma questão de fé. Quem crê verá. É quase como um leilão, né? Glória, eu creio. Vem apontar imediatamente. E a Bíblia diz que fé sem obras, ela é o quê? Eu creio que Deus vai fazer na minha vida. Só que quando eu não tomo altitude e vou pro altar, é a mesma coisa de nada, sim ou não? Tem coisas que é por ordem física, tem coisas que é por ordem espiritual, tem coisas que é Deus que vai fazer por você. Agora tem coisas que se você não se levantar e fazer, vai ficar do mesmo jeito. Se Elias não se levanta e vai até a cama e diz não vai chover por 3 anos, a idolatria está comendo solto, Jezabel está matando todo mundo. Mas quando a palavra profética vem, o inimigo recua. E quando cai fogo do céu no Monte Carmelo, todo mundo sabe quem é o Deus. Ei, levante as mãos, toda a igreja. Através da tua ação de fé hoje, Deus vai responder com fogo lá dentro da tua casa aqui hoje. Através da sua doação, Deus vai responder com fogo, né? Através da sua doação de fé. Não, através da sua doação de reais, Deus vai responder com fogo, né? Delicado, né, cara? Delicado, né? Tá, deixa eu ver. Mandou um outro portal de notícia? Mas esse aqui é sobre a resposta dele. Eu quero ver sobre a definição. Ele fala? Tá. Então vamos ver isso aqui, ó. Banido das redes e proibido de pregar, missionário mirim promete retorno assustador. A medida foi tomada em meio à grande visibilidade que Miguel vai ganhar nas redes sociais por suas preocupações e supostas curas, né? O adolescente Miguel Oliveira, de 14 anos, conhecido como missionário mirim, foi proibido pelo Conselho Tutelar de pregar nas igrejas e viajar e usar as redes sociais por tempo indeterminado, né? Na tarde desta quarta-feira, 30, no entanto, o jovem fez uma publicação em seu perfil no Instagram, afirmando que seu retorno será assustador, né? As informações de afastamento da rotina de pregações foi confirmada pelo Globo, junto ao pastor da igreja Assembleia de Deus, Avivamento Profético, a qual o jovem frequenta. Com a nova rotina, ele retornará às aulas presenciais, uma vez que antes ele estudava de forma online. Ele não estava estudando para poder fazer as pregações e tudo mais, né? O que o Conselho Tutelar, hoje no Brasil, né, proíbe. Você pode atuar, você pode ter um trabalho artístico ali enquanto na fase da infância, ali até os 8 anos, né, até você não alcançar a maioridade, mas você tem que manter os estudos ali e tudo mais, né? De acordo com o pastor Márcio Silva, a medida será respeitada pela igreja para preservar a imagem do adolescente, né? Houve uma adesão radical do Conselho Tutelar que proibiu Miguel de viajar, de pregar e usar as redes sociais. Estamos tristes, mas optamos por afastá-lo para evitar mais exposição. Ele aceitou de boa decisão, informou o pastor. A proibição de seguir com o pastoreado foi tomada em meio à grande visibilidade que Miguel vê nas redes sociais por suas pregações.
e supostas curas. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e vídeos que viralizam, ele divide opiniões entre fiéis. Ameaça nas redes. O Ministério Público de São Paulo, MPSP, apura ameaças feitas por internautas e migrando nas redes sociais. A investigação preliminar teve início após os pais adolescentes levarem caso à Polícia Civil. De acordo com o pastor da Assembleia de Deus, o adolescente recebeu ameaças e xingamentos por conta de sua atuação em cultos. Críticos o chamam de anticristo e o acusam de tentar enganar fiéis com falsos anúncios de curas e falsas revelações. Tem muita gente que pega pesado, né? Fala que é anticristo, fala que ele tem que morrer e tudo mais. Essas coisas realmente são processáveis, né? Tudo isso tá ali em difamação, e quando você imputa crime, você tá ali em calúnia e tudo mais, né? Quem é o missionário mirim? Natural de Carapicuíba e membro da Igreja Assembleia de Deus, Desenvolvimento Profético, com firme terceiro. Já sabe, né? E tá, daí ele responde aqui, ó. Apesar da onda de críticas, Miguel recebeu apoio de figuras públicas, como o influenciador Pablo Marçal, que afirmou: ele não é falso profeta. Em resposta às acusações, o adolescente publicou um vídeo sem entrar em muitos detalhes e reforçou que encara os comentários como parte do crescimento pessoal e do fortalecimento do seu ministério. Segundo ele, as manifestações públicas e privadas que recebeu serviram como combustível para a evolução do seu trabalho espiritual. Realmente, essa visão aqui, manifestações públicas e privadas serviram como combustível para a evolução do seu trabalho espiritual, do seu trabalho espiritual, essa visão aqui é muito madura, viu? Muito madura, tá? Ele tem 14 anos ali, mas essa visão aqui é muito madura. Com certeza ele é um cara à frente do tempo, né? Ele é um cara que, por mais que tenha 14 anos, ele é muito... Ele tem uma certa maturidade, né? Olá, queridos irmãos. Tudo mais. Tanto é que ele se porta como adulto, né? E tudo mais, né? Vamos ver sobre o pronunciamento aqui, ó. Olá, queridos irmãos. Seja boa paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Miguel Oliveira. E estou passando aqui para fazer um pronunciamento a todos vocês. Esse final de semana eu vou pensar, refletir, como já estou refletindo, sobre algumas críticas, claro que todas construtivas, e parar para pensar um pouco sobre algumas coisas. Olha que maturidade, né? Sobre as críticas construtivas eu reflito, né? As críticas destrutivas a gente resolve na justiça e tudo mais, né? Porque daí não tem falar que o cara tem que morrer, daí não faz sentido. Mas olha que maturidade ele falar que nas críticas construtivas eu reflito, é muita maturidade, tá? A respeito do meu ministério e algumas ações. Quero vos informar que segunda-feira à noite lanço aqui um pronunciamento oficial sobre a minha posição devidamente a outras coisas relacionadas a esse alerta que estou fazendo hoje. Amém? Deus abençoe. Orem pela minha vida se puderem. E sou grato a Deus por vocês. Viu? Deus abençoe. Cara, imagina o que esse moleque com 14 anos... Imagina a bomba que esse moleque tem que enfrentar com 14 anos, cara. Com 14 anos o moleque tem que enfrentar uma bomba de críticas e tudo mais, né? É muito delicado, né? Gente, olha... Daí isso aqui basicamente... não querendo dizer nada, né? Quer dizer, querendo dizer nada. Isso aqui é a mesma coisa que mostrar a chave de uma BMW, tá? Cada plaqueta dessa custa 50 mil pra fazer essa operação, né? De dente. Custa 50 mil, cara. 30, 50 mil mais ou menos, né? Pra colocar essas plaquetas no dentes, né? E o dízimo não é para a igreja, a oferta não é para a igreja, né? Jesus chegou com um burrinho e roupa rasgada, cara. Entendeu? Então, assim, cada um que reflita, né? Cada um que reflita, pessoal. Cada um que reflita, né? Coisa linda, ó. Filma de novo, ó. Repare bem. Olhe de novo. Mostrando ali de forma orgulhosa, né? Bom... reflitam, viu, pessoal? Reflitam, né? Reflitam, né? Vamos pensar, né? E daí, quanto será que esse rapaz tem na conta bancária, cara? Será que esse cara tá milionário? Uma criança de 14 anos, será que tá milionário? E da onde que vem esse dinheiro? Vem da doação, da oferta dos fiéis que eles dão pra igreja? Entendi. Entendi, né? Bom, reflitam.
Pessoal, vamos rodar mais donate? Vamos rodar donate pra gente. Hoje tá... Ele tem um Rolls Royce? Não, isso não é verdade, né? Ele não tem um Rolls Royce, né? Vamos mandar donate? Vamos mandar donate aí? Ele tem... Estão dizendo que ele tem mais de 10 milhões em patrimônio. 10 milhões em patrimônio. Então provavelmente ele deve estar ganhando 1 milhão por mês já, né? 1 milhão por mês. Mas ele é... cara, sinceramente, né? Que pena, né? Que pena, cara. Que pena, né? Não vamos esquecer que foi a única vez que Jesus se enraiveceu, cara. Foi quando estavam ganhando dinheiro em cima da palavra sagrada, né? Tá bom. Tá, roda mais donate aí, por gentileza. Boa noite, Fefelca. Ô, Fefelca. Então, com seu diagnóstico, a sua auréola, os seus mamilos seriam como um pudim? Cara, eu não vou... Não, Fefelca. Não, trapezoidal, com a areola escurecida. Me dá sua areola. Cara, a gente tá falando de igreja, a gente tá falando de religião aqui. Eu não vou responder você falando que meu mamilo parece pudim. Roda mais aí, donate. Arthur Duval mandou R$10. Impressionante, quando vem os donates Felca, o nível já adorei baixa, quando cara. você falou na sua live com o Lucas, e rejeitaste a oferta de fazer comercial para os jogos de azar como o do Tigrinho. Continue desse jeito, assim o Brasil vai pra frente. Boa live. Obrigado, querida. A live que eu falei com o Luqueta e a Caju, né? Sobre a aposta, cara. E realmente o pessoal começou a falar disso no TikTok, nas redes sociais. E eu acho bom que falem, cara, pra que venha uma reflexão, né? Uma reflexão, porque tá acontecendo uma certa vulgarização sobre esse assunto. Tipo assim, é só apostinha, pessoal, é só joguinho, é só brincadeirinha, aposta quem quer, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Eu acho importante que tenha uma revisão disso, cara, porque aposta, existem internações de viciados em aposta, como existem internações de viciados em álcool e tudo mais, só que tem um problema. A aposta, ela é muito mais cara, o hábito da aposta, do que mesmo outros hábitos viciantes, né? Por mais que o álcool é terrível também, porque ele afeta o organismo, né? Mas existem pessoas que são viciadas, e temos que sempre lembrar que as apostas são direcionadas a um público a um público com menos renda, né? Você para pra pensar, cara, por que as casas de apostas, por que elas divulgam em Deulanes? Por que elas divulgam com Deulanes, cara? Porque não é por causa da Deulane, não é por causa da imagem da Deulane, é porque o público da Deulane... Você lembra quando a Deulane foi presa lá e o público ficou louco ali falando com ela? Porque o público da Deulane é um público que é menos abastado financeiramente. É um público ali classe D, classe C e tudo mais. E eles fazem essa pesquisa propositalmente. A câmera morreu. Deixa eu chutar o que eu tô falando. Eles fazem essa pesquisa propositalmente para pegar essa galera. Por quê? Porque esse público ele é mais suscetível a cair num jogo de aposta. Porque a maioria das pessoas que aplicam em jogos de aposta é por desespero, cara. É por desespero. Não é porque os influenciadores falam assim, não, é pra jogar um joguinho, é pra se divertir um pouquinho, uma brincadeirinha, as gominhas. Quem joga um joguinho são os influenciadores que tem 50 milhões, 20 milhões, 10 milhões, 1 milhão, 3 milhões na conta. O público que a casa de aposta quer não é o cara que joga um joguinho, porque isso faz mal pra casa de aposta. O público que a casa de aposta quer é o cara que tá desesperado, cara. E o cara, quando tá desesperado, ele tá a ponto até de roubar comida no mercado pra comer. Então é óbvio que ele vai tentar o tigrinho. E daí ele vai perder mais. E daí ele vai tentar recuperar. E vai perder ainda mais. E se ele ganhar, ele vai ver que ali é uma oportunidade de ganhar dinheiro e para ajudar a família. Ele vai tentar botar mais e em algum momento ele perde.
E é isso que as casas de apostas pesquisam, estudam com um grupo muito grande de pessoas. E o que eu tô falando aqui é uma coisa que ninguém fala, porque as pessoas têm medo. Toda a galera meio que se vendeu aí, né? Então, eu tô falando a brisa aqui porque ninguém vai te falar. A galera vai falar que é joguinho. A galera vai muita gente que divulga aposta e depois que dá merda, ela pega e fala assim: ah, mas eu não sabia, porque não falaram direito pra mim. Sabia. O contrato, mesmo das agências, é muito bem mastigado, é muito bem explicado. E sabe como funciona o cupom? Que muita gente fala assim, eu não sabia que o cupom é sobre a perda dos outros. Eu não sabia que quando... O cupom funciona o seguinte. Primeiro, sabia, tá? É estipulado no contrato, porque eu já recebi contratos assim e recusei. Sabia, todos sabem, todos que falam que não sabem. E como funciona o cupom? Quando você bota o cupomzinho do seu influenciador lá na casa de aposta, 50% quando você ganha na casa de aposta, você vai perder em breve, porque assim que funciona a aposta, ela mexe com o cérebro humano, né? 50% do que você perder, quando você perder, e você vai perder, porque é assim que a casa de aposta funciona, é do influenciador. Então, o dinheiro que o influenciador ganha, que compra carrão, compra mansão, compra relojão e mostra, e compra plaqueta e mostra o dente com plaqueta, aquele dinheiro é dinheiro de perda. Mas não é dinheiro de perda de Neymares, dinheiro de perda de pessoas super ricas, porque as pessoas super ricas são minorias. É dinheiro de perda de gente desesperada, CLT, que trabalha 20 horas por dia.